Uma das coisas que você vê nas pessoas o tempo todo é que talvez elas estejam tentando avançar aos trancos e barrancos em direção ao seu ideal, por mais mal definido que seja. Mas então elas têm medo, certo? Elas têm medo do que podem encontrar e isso as paralisa. Porque o medo realmente para as pessoas congela você como uma presa. Então as pessoas seguem em frente, mas depois ficam com medo e começam a retroceder. E isso não é bom, porque a emoção negativa é um motivador muito poderoso. Somos mais motivados pela emoção negativa do que pela emoção positiva, quantitativamente falando. Isso pode ser medido. E acho que é porque só podemos ser tão felizes, mas podemos realmente estar sofrendo. E, ainda assim, você sabe, então temos que prestar mais atenção ao negativo. E isso é ruim porque o negativo pode te parar. Então, na minha prática clínica, muitas vezes converso com pessoas que estão tentando tomar uma decisão difícil na vida e estão pesando os custos e benefícios dessa decisão. Uma das coisas que sempre falo para elas é: espera um segundo, essa é uma análise incompleta. Você tem que pesar os benefícios e os custos de fazer isso. E também tem que pesar os custos e benefícios de não fazer isso. E isso não é o mesmo que o zero que você assume como ponto de partida. Porque não tomar uma decisão também tem um custo. E às vezes o custo de não tomar uma decisão é muito pior do que o custo de tomar uma decisão, mesmo que a decisão seja arriscada. E, portanto, uma das coisas que você pode deduzir disso, e isso é muito útil, eu acho, é que é por isso também que é tão útil contemplar sua mortalidade, por assim dizer, como uma tela. Não importa o que você faça, você sabe que há um terrível risco associado a tudo o que você faz e não faz, então você pode se permitir correr alguns riscos porque você não, sabe? Isso tudo está dentro da metáfora do arco. Eu ainda estou defendendo o argumento de que, apesar de sua vida ser essencialmente catastrófica, você pode fazer um acordo com o ideal mais elevado e isso levará da melhor maneira possível. E eu ainda estou defendendo esse argumento. Então você pensa, bem, estou tentando tomar essa decisão. Vou tentar fazer algo difícil e isso não é aterrorizante? E então você pensa, sim, mas espere um minuto. O que é realmente aterrorizante é não fazer isso. E então você pensa sobre o custo de não fazer isso. No programa de planejamento futuro, fazemos as pessoas realizarem um exercício meditativo, que é o seguinte: pense nas suas insuficiências de acordo com a sua própria definição. Pense na forma como você não faz o que sabe que deveria fazer, nas coisas que você faz e sabe que não deveria fazer, sem a menor sombra de dúvida. Existem algumas coisas assim, como maus hábitos, mamira, todo o ressentimento, ódio, agressão e conflitos não resolvidos, todas essas coisas que estão exigindo de você e distorcendo você. Então pense, essas coisas estão ganhando vantagem, elas estão ganhando vantagem e estão te levando ao pior lugar possível nos próximos 3 a 5 anos. Como exatamente isso se parece? Então, você desenha tudo isso e pensa, ei, eu não quero ir para lá. E então, da próxima vez que uma tentação surgir, você pensa, bem, seria muito melhor para mim se eu não cedesse a essa tentação. É como se fosse meio fraco, né? Você pareceria um pouco melhor se não comesse um pedaço de cheesecake por dia ou algo assim. Isso é algo, mas não é a mesma coisa que dizer, vou ter diabetes e perder a maldita perna em 5 anos se não controlar minha alimentação. Isso é motivador. Então, a tentação surge e você pensa, e se não, sério? E se não, não apenas porque alcançaria um bem maior se eu evitasse, mas porque uma terrível catástrofe seria evitada se eu não cedesse. E assim, você quer colocar seu medo para trás, entende? Você quer colocá-lo para trás, onde ele está te impulsionando para a frente, em vez de à sua frente, onde ele está te impedindo. E você coloca seu medo para trás, empurrando-o para a frente, pensando realmente nas consequências de não colocar sua vida em ordem, e a menor delas é desperdiçá-la e sofrer, porque você pode sofrer de qualquer maneira, cara. Então, desperdiçar e sofrer é um acordo ruim, porque talvez, se você vai sofrer, pelo menos poderia fazer algo nobre, glorioso, íntegro, poderoso, honroso, admirável e útil, mesmo que seja difícil. Isso é muito melhor e talvez seja o suficiente para você pensar em, ei, sabe, um pouco de sofrimento vale basicamente a pena. Pelo menos é um caminho adiante, você sabe, pelo menos é um caminho adiante.